Olá, vamos ao 17º dia de 30 dias com o desafio Enraizada em Sabedoria. E hoje o tema é 3 fundamentos para mães. E o versículo separado está em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 6 a 9, que traz assim: Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de suas casas e em seus portões. O desafio de hoje é estabelecer ritmos dentro de nossas casas para que aqueles que estão ao nosso redor mantenham o foco em Deus. Eu estava ontem fazendo um outro devocional e aí ele falava a respeito sobre foco, sobre a gente manter as nossas prioridades em Cristo. E aí ele falava a respeito, eu achei bem legal, que ele falava assim, o sol, ele irradia e quando ele pega, por exemplo, em algum ponto, é tão forte que é capaz de pegar fogo. Assim como o laser, o raio laser, ele mantém o foco. E aí eu fiquei refletindo nisso, né? Falei, poxa, olha, quando a gente mantém o foco e a gente mantém as prioridades na nossa vida, a gente vai longe, a gente pega fogo. E aí aqui eu posso tirar alguns verbos que nos ensinam ações, né? Então, assim, ensine com persistência, ensinar, e aí com persistência, ou seja, não é hoje, daqui uma semana eu falo de novo, ou daqui 15 dias, não, é ensinar com persistência, todos os dias, todos os momentos possíveis, e aí ele vem dando um exemplo de quando? Quando eu estiver sentado, quando eu estiver andando, quando eu estiver deitado, quando for se levantar. E está falando ainda assim que eu devo amarrar como um sinal nos braços e prender na testa, ou seja, fazer algumas marcações para eu não esquecer. E aí ele começa a falar: toda mãe conhece a tentação de deixar que suas decisões diárias sejam ditadas pela tirania do urgente. Aqui estão 3 recomendações para te ajudar na busca pela intencionalidade. Todas nós vivemos correndo. Eu estou sempre falando que antes da pandemia a gente corria e a pandemia deu uma abrandada e agora parece que a gente voltou assim a correr muito mais. Então eles separa aqui 3 recomendações para que nós tenhamos a intenção de buscar para que a nossa vida possa ser modificada. A primeira é: deixe os seus valores liderarem. Lembrar ou estabelecer algumas metas do alto nível para a sua família. O nosso é muito simples. Queremos glorificar a Deus e colocá-lo à mostra em tudo o que fazemos, tanto dentro como fora do nosso lar. Então, a maneira mais poderosa de fazer isso é ensinando e discipulando os nossos próprios filhos. Em seguida, viva o que você está ensinando na frente deles e com eles. Ao tomarmos decisões sobre como educaremos nossos filhos, nossas finanças, de quais esportes e artes eles farão parte, quais tarefas temos e quais atividades faremos. Mantemos nossos objetivos em mente, tomamos decisões com base em uma visão holística de nossa família e nos objetivos que estabelecemos. Assim, podemos gerenciar com eficiência nosso tempo, nosso dinheiro, nossos esforços e nos aprofundar um pouquinho mais em tudo que nós fazemos. Quantos ensinamentos aqui tem nessas palavras, né? Então, ele vem falando aqui nesse deixe seus valores liderarem. Ou seja, nós temos valores e às vezes nós vamos nos esquecendo. Nós vamos passando por cima dos nossos valores. O mundo hoje tem feito isso, né? Ele tem engolido a gente. E quando a gente percebe, a gente já modificou tantas coisas na nossa mente, coisas que jamais
faríamos, às vezes a gente se pega fazendo, aceitando, e então a gente tem que ter muita cautela. Então nós devemos sempre viver aquilo que nós falamos e falar aquilo que nós vivemos, né? Então, em seguida, viva o que você está ensinando na frente deles e com eles. Porque às vezes a gente não pode ser na frente dos nossos filhos uma coisa e, e dentro de casa outra, né? Vamos supor, quando nós estamos na igreja, quando nós estamos com uma família de amigos, a gente é uma coisa com nossos filhos e depois, quando aquela família vai embora, a gente vira um carrasco de novo. E aí, assim, tudo que as tarefas que nós vamos, as decisões que nós vamos tomar a respeito dos nossos filhos, seja lá com as finanças, os esportes que eles farão, as artes, as tarefas que temos e as atividades que fazemos, nós devemos manter os nossos objetivos em mente. Quais são? Nós devemos tomar decisões com uma visão de que a nossa família tem alguns objetivos. Para quê? Então, assim, não adianta a gente colocar um monte de coisa na vida dos nossos filhos, sendo que para aquilo o mundo dita um monte de regra e para eles não serve em nada. Então, quais os nossos objetivos? Então, assim, a gente precisa gerenciar com eficiência o nosso tempo, o nosso dinheiro, o esforço, para quê, o que nós queremos atingir, né? Tudo isso a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, deixe os seus valores liderarem vocês. E o 2 é mantenha rotinas. Como você está administrando uma casa ativa, as rotinas são necessárias. Quando pais e filhos sabem o que esperar e o que é esperado, isso traz algum alívio para o frenetismo. Eu sempre aprendi que a rotina faz bem, porque a rotina nos tira um pouco da nossa ansiedade, né? A gente sabe aquilo, e às vezes o filho vive tão fora de rotina, às vezes a casa é tão bagunçada, por isso que não há descanso, né? Então, o inesperado certamente acontecerá, sim, que é o que foge à rotina. Mas quando todos sabem o que normalmente é necessário à casa e aos membros da família, isso ajuda a gerenciar o esperado e o inesperado, né? Então a gente consegue driblar. Agora, se eu vivo sempre no inesperado, aquilo vai roubando as minhas forças. Se você simplesmente reage ao momento e acaba mais focada no imediato do que no quadro geral, sempre temos que lidar com o imediato. Mas as rotinas nos ajudam a responder ao imediato com essa valiosa visão geral. Então a gente sabe que a gente tem que correr, que nem tudo acontece da forma que a gente quer, mas a gente precisa manter a rotina, ela nos ajuda a responder o imediato com essa valiosa visão do geral. Então, uma das maneiras mais claras de ilustrar as rotinas é uma casa. Em uma casa é a refeição, onde e com quem você faz as refeições, pode trazer ordem, propósito para sua família. Como nossa rotina é comer quase todos os jantares juntos em casa, isso ajuda a orientar nossas decisões pelo resto do dia. Então, às vezes é cedo, às vezes é tarde, às vezes é rápido, mas quase sempre estamos juntos na mesa na hora do jantar. Então, essa prática traz algo confiável e intencional até mesmo para os dias mais agitados. Então, só o fato da gente estar ali, da gente se sentar, a gente busca sempre almoçar juntos aqui em casa. Porque normalmente o papai não tá na hora, a maioria, né? Ele sempre separa o almoço para sair do trabalho, vir para casa. E agora eu tenho tido a oportunidade, quando não estou no presencial, de almoçar com a família toda. Então tem sido algo muito bom, porque jantar a gente já não tem esse hábito, porque ele não tem horário às vezes para voltar ou tá fazendo visita, alguma coisa assim. Mas de sábado, de domingo a gente também preza um pouco por isso. Então é gostoso, a gente mantém a ordem de oração, a ordem sabe, um servir o outro. Isso é tão gostoso. Então isso é uma das nossas rotinas. Fora assim, os nossos cafés da manhã, depois o lanchinho da tarde, depois a hora do banho, a hora dos estudos. A casa tem essa rotina, a casa tem um formato. E isso faz bem, isso cria responsabilidade, cria
intencionalmente, né, cria a personalidade, é muito gostoso. Então agora aquele que não tem horário para acordar, que não tem horário para tomar café, que já pula o café, já vai direto para o almoço porque acordou tão tarde, isso é horrível, né? Eu já fiz isso em épocas assim de férias, tal, isso, aquilo, a gente se sente super estranho. Então imagina uma criança, né? É muito estranho, é muito ruim. E o terceiro ponto é fale sobre tudo sempre. E aí ela vem falando que ela é professora por profissão e falante por personalidade, mas as conhecidas instruções de Moisés aos israelitas em Deuteronômios, capítulo 6, servem como guia para todos nós. E aí ela vem falando, converse com seus filhos, tenha conversas unilaterais com bebês, responda a sequências aparentemente intermináveis de perguntas das crianças pequenas, desfrute de conversas tranquilas na hora de dormir com crianças em idade pré-escolar, faça palestras estimulantes para crianças do ensino fundamental que estão tentando algo novo, ature explicações embaraçosas com crianças do ensino médio, planeje o futuro com os adolescentes e conversas sentadas ao longo do caminho e momentos de aprendizado podem incluir oportunidades de ouvir e conversar para você e seus filhos. Às vezes você vai sentir vontade de conversar, às vezes não. Às vezes eles vão te ouvir e às vezes não. Mas lembre-se, todos os tipos de conversas acontecerão para ajudar a moldar seus filhos, seus relacionamentos e você. Às vezes acontece isso, às vezes eu tô tão cansada que eu não tenho pique para estar conversando. E às vezes eles também não estão a fim de falar, mas às vezes não. Então a gente aproveita quando tá esses momentos gostosos onde tá todo mundo com vontade de falar, a gente aproveita e se relaciona bem, né? A gente conversa sobre várias questões. Hoje mesmo teve uma redação, foi sobre o quê? Puxa, que tema difícil que você conseguiu dividir na sua mente e escrever, né? Então é muito gostoso sobre todas as questões, né? Então é aconselhável desejar ser uma mãe intencional. Ao fazer isso, que você tenha os dois combustíveis mais essenciais para cuidar de um lar movimentado, que é a perseverança e a perspectiva da palavra e do Espírito para que Deus seja conhecido por você e por meio de todos vocês. Então, o nosso foco dentro da nossa casa, a gente realmente foca na formação dos nossos filhos para quando eles estiverem também distantes de nós. Eu creio que logo o meu filho já arruma um trabalho e aí vai se relacionar com outras pessoas e as pessoas vão ver que tipo de formação ele tem, que tipo de ética ele tem como pessoa. Então isso é a nossa, né, que diferença que ele vai poder fazer no mundo, o que ele vai poder acrescentar às pessoas. E aí ele dá aqui 3 reflexões. Qual dessas 3 recomendações se destaca mais para você? Por quê? Você fala sempre sobre tudo, você mantém as rotinas e você deixa os valores liderarem. Olha, acho que intencionalmente eu tento buscar os 3, assim, né? Intencionalmente eu crio, eu busco alguns diálogos na mesa. Quando eu percebo algumas questões familiares, eu já busco aquele diálogo, porque aquele diálogo vai tratar aquela questão. Então a gente tem sempre um objetivo estabelecido como família, como formação de filhos. A gente busca sempre manter a rotina, a gente sempre busca manter, respeitar os filhos, o marido, né, para que eles tenham a rotina deles. Às vezes o meu marido ele chega, não, eu vou te ajudar em tal coisa, né? Vamos supor que eu estou lavando um quintal e ele chega super cansado do trabalho e ele fala, não, tô tirando o sapato e eu vou te ajudar. Eu falo, não, por favor, eu estou terminando, pode ir. Essa é a minha rotina, né? Vamos supor, e eu vou me virar aqui rapidinho. Por quê? Porque a gente vai mantendo aquela rotina e também tentando dosar, né? Se preocupar com um e com o outro, não é só passar por cima de tudo, né? Como um trator. E eu busco sempre falar sobre tudo. Quem me conhece sabe, eu falo às vezes um pouco, busco ser autêntica e bastante real, né? Então, o que você pode fazer para estabelecer rotinas em sua casa esta semana? Talvez dormir mais cedo, para poder acordar mais cedo,
talvez ficar um pouquinho menos no celular, porque o celular acaba tirando um pouquinho a nossa atenção e aí a gente perde um pouquinho mais de tempo. Então, algumas questões que a gente pode estabelecer rotinas. Então, converse com Deus sobre suas esperanças para a sua família e vida doméstica e ao buscá-lo, ele a guiará e a ajudará a seguir a sua vontade para a sua família. Então, quando a gente se dispõe, quando a gente confessa as nossas fraquezas, e o Senhor ele vai trabalhando nos nossos corações. Então vamos orar, querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pelas tuas misericórdias, que não se findam em nossas vidas, Pai, te agradecemos pelos ensinamentos, as quais o Senhor sempre ordena, para que as palavras do Senhor estejam vivas no nosso coração e que com bastante persistência, bastante amor, nós devemos ir falando para os nossos filhos e em todos os momentos, né? Devemos estabelecer ritmos e para manter o foco em Deus dentro da nossa casa e para isso nós devemos deixar que os nossos valores liderem, que nós não nos amoldemos a este século, a este mundo, mas sim que a nossa mente possa ir sendo transformada pelo Senhor. Nós queremos também aprender a manter rotinas, Pai, aquela que está me ouvindo, que às vezes tem tanta dificuldade em estabelecer seus valores, né? A sua própria vida, às vezes vai indo tão sempre pelos outros, o que os outros fazem, o que os outros vai sendo uma cópia, e isso é horrível. Porque cada um tem a sua realidade, e às vezes eu tenho uma realidade de fora que eu quero trazer para dentro de casa, e isso é horrível. Então, manter as rotinas também, né? Manter os nossos filhos acalentados também pela rotina, porque o mundo ele vai trazer tanta tirar eles da rotina, né? Porque são tantas tarefas, tantas coisas, então que nós possamos nos preocupar um pouquinho, que a rotina também é acalentadora. Os horários corretos, a alimentação exata, se preocupar com aquilo que se alimenta, horário de chegar, horário de sair, isso é muito importante. Falar sobre tudo e sobre tudo, Senhor, que nós possamos ter sempre sabedoria, que possamos ser amáveis, ó Pai, no nosso falar, no nosso ouvir também, Senhor. Às vezes nós queremos falar muito mais do que ouvir. Que o Senhor nos ajude, Pai, que nós possamos ser mães intencionais, que possamos ser mães que tenham os combustíveis renovados pelo Senhor, que possamos ter sempre esperança, perspectiva na palavra de Deus e que o Espírito Santo de Deus possa ser conhecido por meio da nossa vida, por meio das nossas palavras, das nossas atitudes, no meio dos nossos vizinhos, dos nossos familiares. É o que nós pedimos, Pai, te agradecemos pelo teu infinito amor sobre as nossas vidas, Pai, pois sentimos que o Senhor a cada dia trabalha sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.